Olá, olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e também colaborador da revista cultural Debarge. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro Essas Mulheres. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a professora, escritora, poeta Edna Almeida, essa fantástica escritora baiana. Já já começa o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. A nossa, a nossa... Olá, estão me ouvindo agora? Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cícero Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e colaborador também da revista Debarge, revista cultural Debarge. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos receber no Essas Mulheres a professora, escritora e poeta Edna Poeta. Sejam todos bem-vindos. Vamos aqui, a nossa comunidade já solicitou, vamos sentar aqui para começar nosso bate-papo. Está conseguindo me ouvir agora? Olá! Olá! Boa noite, Edna. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Sidney. Hoje Olha o que dia foi um dia alegria. de poesia. Hoje o dia foi um dia de poesia. Já começou pela tarde. É? Sim, já começou pela tarde. Tive uma reunião com alguém que vai lançar um livro na sexta-feira e eu vou fazer essa parte, né? De fazer a introdução, cuidar do evento. Vai ser ótimo. Que legal, vai ser lindo com essa sua, com o seu carisma, com a sua talento e competência. Vai ser lindo, tenho certeza, esse lançamento do livro, viu? Adorei estar Sim, aí presente para ver. Vai ser maravilhoso, tenho sim, certeza, viu? certo. Pode dizer o nome da pessoa que vai fazer o lançamento do livro? Pode dizer o nome dela? Sim, claro. Teremos o lançamento do livro Fragmentos de Verso, de Que legal. Paulo Pinto. Ah, Sim. parabéns, Paulo. Sucesso. Parabéns a você, Edna, que quer fazer essa introdução, tenho certeza, maravilhosa, imperdível, viu? Mas, Edna, eu quero começar agradecendo a você por ter aceito o meu convite. É uma honra, uma alegria recebê-la aqui. Seja bem-vinda a Essas Mulheres. Olha, fazer parte dessas mulheres é simplesmente incrível, com as mulheres que eu já ouvi, passando por essas mulheres, é só orgulho, não é, Sidney? E você, então, que foi assim, um companheiraço nosso durante a pandemia inteira, inclusive esse echarpezinho aqui é uma Hum, homenagem para a Marta Cortesão. É um echarpezinho lá da Espanha, é uma homenagem para Marta. que legal! Grande Marta Cortesão, uma poeta fabulosa, madrinha aqui do Essas Sim, Mulheres, foi a primeira convidada aqui do programa, a Marta, que está à frente, junto com a Patrícia Cacau dos Ilorados, um coletivo sim, espetacular que eu recomendo todo mundo conhecer. Tem os 13 e-books que sim. você pode acessar lá pelo perfil aqui do Instagram dos Ilorados, se você achar o link para baixar os e-books, que é maravilhoso. É um trabalho fantástico, que reúne mais de 100 poetas, fantástico, vale a pena demais. Eu sou fã demais do Elorado, aprendo demais Sim. com o Elorado. E também a Marta Cortesano, que também tem o blog Feminado Conexões, que ela comanda, que é fantástico. E ela já Sim. lançou um livro agora recentemente, né? Meu Silêncio, Lambe a Tua Orelha, um livro de poesias. Parabéns, Marta Cortesão. Quem puder, procure esse livro, entre em contato com a Marta, porque a Marta escreve muito. Verdade. Eu tenho um livro, já chegou para mim, e eu pude ver a pimenta, né? Que há nesse livro, a lírica, porque Marta é assim, muito iluminada. E tem muito tempero, né? E Vânia faz o prefáciozinho. Tá muito, muito lindo. Quando eu vi Marta pela primeira vez, eu
eu senti a energia dela. Eu falei, essa menina é da minha tribo. Né? E Cacau disse que é minha vizinha, né? Porque aqui pertinho. Cacau Que legal, também é maravilhoso. super maravilhosa. Ela está agora envolvida com a coletânea Mulherio das Letras Ceará, com um livro que está para sair, uma coletânea. Parabéns, Cacau, parabéns, Marta Cortesão. Vocês arrasam. Um beijo aqui do seu amigo. Bom, Cacau você também. Cacau vai movimentar aquele mulherio das letras do Ceará. O sangue, ó, tá ali, ela vai movimentar. Eu tô acompanhando. Tenho certeza. Cacau não para e é extraordinária também. Ela faz barulho do bom. Sim, sim. Eu quero agradecer pela música que você escolheu, né? Quando você coloca aí sedução e reflexão. É uma análise bem feita, né? É verdade. Digníssimo. Essa análise que você faz, né? Porque a poesia é como uma aula, né? Então, a aprendizagem envolve justamente isso aí. É mesmo. Não é Obrigado. verdade? Obrigado, Breno. É um prazer escolher essas músicas. Para mim é uma alegria. E E que bom que você gostou. e frevo mulher que o povo ouve e não vê a letra direitinho, não procura entender. Frevo mulher é lindíssimo. E eu me vejo muito em frevo mulher, ó. Procurando, ó. Eu te vi nessa música também, viu? Tenho certeza. Eu gosto de começar sempre minha live aqui para ler alguma coisa das minhas convidadas, quando é possível, quando são escritoras. E eu separei aqui uns 3 poemas aqui. Eu queria ter o prazer de ler. Posso ler? Claro! Que bom, O primeiro que eu escolhi é o impulso. O impulso, o que provoca não é o corpo, não é o nu, é o imprevisto. O movimento em cena como um risco. O puxar da roupa que ameaça os meus olhos profanos. E não era nada. Fica no ar o que os olhos pensavam, como quem tira a casca e provoca, e ninguém suga. É isso que me leva junto, o impulso. O ato eu conheço, o nu eu já vi, mas 1000 vezes se imaginar o que causa perturbação é a pirraça, que deixa a casa dos olhos à beira do caminho. Imaginar de santo e não profana. Ai, que vergonha. Que poema delicioso, velho, né? Parabéns. Sim. Esse poema vai... Impulso, ele vai ser o nome do meu próximo livro. Que legal. Sim, porque esse daí, um dia eu estava assim, um domingo à noite, eu estava assim, dispersa, quando de repente eu vejo aquela poeta de Brasília, que ela estava muito lá com a gente, eu não estou lembrando o nome agora, mas... E aí eu encontrei ela lendo. Poxa, e quando você encontra alguém lendo um poema seu, é magnífico, não é? Você não espera e, de repente, você agradou. Ai, meu Deus, que delícia! É a Roberta Gasparotto? Isso, Robertinha, foi isso mesmo. Robertinha é linda. Querida amiga Roberta Gasparotto, talentosa, sempre lê os poemas de maneira fantástica. Tem mais que você pareceu aqui, viu, Edson? Vamos lá. Nossas transformações humanas. Apenas sou o que nasci e o que me torno. Sou natureza e revela-me selvagem. E os pelos nascem? Rebelam-me. Sou pensamento de corpo em movimento? Mutação de fase é normal para ti? Estranho para mim ganhar peles, pelos, desejos diferentes. Como se o tempo existisse-me. Qual era o avesso? Guardasse-me e soubesse segredos. Proteger-me com pelos, cobertura de bolo, esconder-me recheios? O que pareço no espelho? Intruso? O animal que sou retraído mexe em mim o metabolismo? Tenho medo? Vergonha? Me afasto? Metamorfoseando para conhecer o amor? Trocar documentos? Ovular, gestar, ter cheiros de fêmea e reproduzir? Sou a flor, sou a ave semente? Fios que crescem e despertam olhares? Nasci? Um dia dão leite de genialidade feminina. A mãe natureza dá-me forma, contornos, esquinas, alma de essência, tenho marés e luas, adolescência. Da infância a ânsia de crescer para ser quem? Vou ficar madura, mas não má e nem dura, para se aceitar e mudar.
As fases são asas na mesa do tempo. Sacou? Adquirindo costumes, a dias que se deve. Estar criança, tirar todos os pesos para ser vista nua. Isso é cultural. Controlo o meu corpo social e vou pensando sobre o que fazer com o meu corpo inteiro. Meu desassossego de não saber quem sou. Casa, meu endereço, quanto eu conheço e desperdiço esse meu ser de carne e prazer. Caso, corpo e alma, papel passado, escrevendo, sem ditaduras, o ser mutante sou eu, me conhecendo. Cálice. E quando decide o fim da cena, sou o palco, a cortina, o personagem. Morro como Julieta apaixonada. Fumo, apodreço que nem folha no quintal. E ninguém sabe onde é o segundo ato da ópera do futuro. E todos sabem quem fez a mágica. Devolvi a roupa à loja e nem lavei. Coloquei na caixa. Alguém quis me ajudar com a conta e rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ouço longe. E ela era um amor. Um dia somos carne, no outro só sonhos embalados para a viagem. Cuidado, seu moço, com a sua bagagem. Edna Almeida, que delícia de poema, Edna, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Quanta inspiração. Transformação humana, né? Transformação humana, ele traz todo um caminho, né? Pelo qual nós passamos e a questão mesmo dessa transformação dos pelos. Os pelos foi uma coisa que foi muito forte em mim, né? Porque eu tive um período que eu tive a queda dos pelos, né? Quando eu tive que tomar medicação, né? Sim. Então eu tive essa perda dos pelos e a perda do cabelo. Foi em 2019 por aí que eu fiz a químio. E viver isso hoje, vendo assim hoje, isso não me traz nenhuma tristeza. Isso só me traz conhecimento. E foi fantástico, porque eu usei esse período como laboratório. É coisa que só o artista faz. É se ver invisível e achar o máximo. Sabe? Viver a fase ruim. E achar que dali pode extrair a beleza. Eu vivi isso. Que legal, Edna. Que legal esse depoimento falar que você fala não de tristeza, mas de conhecimento que você adquiriu com toda essa experiência. Muito legal. Sim. A gente sabe que não é um período fácil, né? E conseguir chegar ao final e, poxa, vou levar como conhecimento. Muito legal, Edna. Sim. Parabéns. Na época eu aparei, né? Eu aparei o cabelo por aqui, assim, para que a queda não fosse muito rebelde, não fosse muito drástica, né? Então me aconselharam, eu fui lá e aparei um pouco. E aí eu fiquei acompanhando até o último fio de cabelo. Eu queria saber qual era o último fio de cabelo que ia cair. E o último fio de cabelo é justamente nessa parte aqui atrás, né? E eu achei incrível, né? E tinha horas que eu deitava assim, colocava as mãos assim, e eles saíam assim nas mãos. E eu usava às vezes um chapeuzinho, e aí eu dizia assim, mas ele vai sair numa boa, sabe? E você tem que saber lidar com isso. Então, assim, o lúdico na minha vida, ele foi sempre presente. Que legal, Edna, que legal. Mas nós temos mais aqui, mas, pois é, entrou aqui a Lucirene Façanha, que é uma grande poeta também, nordestina, lá do Ceará, fantástica, trabalho maravilhoso, em Luarara também. Entrou aqui o Valmistela, é isso? Isso, Valmistela. Valmistela, Valmistela também. Bem-vinda. Sim. Valmistela mulher também tem talento. Que legal, não conhecia. Seja bem-vinda, Valmistela. Valmistela seja bem-vinda. É daqui de Alagoinha. Também é professora. Que legal, seja bem-vinda. Escreve aqui, Mulher de Verdade, assina embaixo, Valmistela. Entrou também a Beatriz Freitas, poeta maravilhosa lá do Pará, seja bem-vinda. Marcos Benu também entrou aqui, seja bem-vindo. A Lucirene escreveu aqui, ó, recomeçar se faz necessário. Isso mesmo, Lucirene. Obrigado pelo comentário, seja bem-vinda, Lucirene. Que legal. Tem mais um poema que eu separei aqui, olha só. Pinta-me em tela de vida, toma-me em pincéis no que não vem e sinto. Reconstrói-me o corpo labirinto e traz a minha tez lúcida das entranhas. Toma-me em linhas sem tráfego, em cores humanas de loucuras, verdades sem hábito. Me expulsa em seus sons no pincel e me rapta para ser livre. Toma-me e me
envolve como se nada roubasse, como uma pintura que deixa o olho sem ar, vencido, inerte por seu próprio coração. Então, minhas chaves, então. A pintura foi incrível, essa escrita aí, e eu dei risada quando eu postei, porque alguém, e é também um poeta, né? Alguém queria postar álbum, mas o Facebook não deixava ele postar. Porque na certa não devia ser nada tão legalzinho, né? O Facebook não deixou ele. Estou tentando mandar uma mensagem, o Facebook não deixa. Eu dei risada, né? Que legal. A Val Mistelo escreveu aqui, ó, a Edna é apaixonada pela vida das letras. Ah, concordo, a gente percebe isso. Está na tese delas, que nos contagia. A Ivani entrou aqui também, deu boa noite. Seja bem-vinda, Ivani. Que legal. Tem mais um, o último que eu separei aqui, viu? Esse aqui eu não podia deixar de ler. É fantástico. Seu cartão foi desbloqueado. Cuidado. Vê o que você vai fazer com ele. Tudo que fizer será usado contra ti. Juros só de amor, bonitinha. Parcela só de paciência. Menina, tenha clemência. Aproxima, aproxima. Não digita, não. Que o verso é quintura da alma na palma da mão. Cartão que não paga anuidade. A gente faz uma festa e nenhuma promessa. Seu cartão foi desbloqueado. E a conta da lingerie, do perfume, do creme, do vestido novo? Quer saber? Manda para o namorado. Ele merece ou não merece uma deusa? Se ele só liga para o bolso, hoje ele vai ligar para você. Tá maluca? Tudo isso? Que poema delicioso, Edna. Esse poema é para desbloquear. A ideia que se faz da poesia como uma coisa chata. E as pessoas nem leem a poesia. E elas criam isso aí, esse mito aí de que é uma coisa difícil, chata, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? E os livros de poesia ficam por aí fechados. Como se merecessem, né? Não merecem. Na verdade, a poesia é para todos. E Caetano Veloso, ele diz isso num poema dele, que se chama Livro. Ele diz, é o mundo dos mundos, né? E onde a gente pode ter tudo. E a minha poesia, quem acompanha, percebe isso, que eu consigo colocar a prosa na poesia, eu transformo a prosa na poesia, a crônica, o humor está presente. E outro verso que tem aí também, que é juventude, é muito legal, que espera no altar e ela corre para o aeroporto. E a mãe disse que ela fez muito bem. O padre fala, não sei não, isso é muito legal, porque isso as pessoas podem acompanhar e compreender o poema. Então, há vários estilos. E você pode notar que há um estilo também, porque a minha poesia ela é consciente e inconsciente, né? Então, há um estilo muito, assim, espiritual. Há um sentido muito espiritual dentro da poesia. E não sei se é o momento de eu estar colocando isso agora, mas o fazer poético, eu sempre sou de analisar as coisas, e esse fazer poético é incrível, porque hoje eu escrevo e vejo. À medida que eu estou escrevendo, as imagens vêm. Isso não acontecia antes, né? Então, eu escrevo desde os 11 anos. Aos 7, 8 anos, eu era muito de pensar. Eu fui uma menina criada assim, numa esteira pequenininha, olhando lá fora a natureza. E aí eu ficava muito sozinha. E depois disso, acontece que eu começava aos 8 anos, aí eu já indagava a questão da minha existência. Eu não escrevia ainda. Mas aos 11, quando a espiritualidade flui, então eu começo a costurar renda com a minha avó. E aí, costurando renda, era uma menina muito boazinha. Ficava ali costurando renda, ia para a escola, voltava costurando renda. E nesse costurar de renda tinha uma amiga, minha amiga linda, que era uma amiga, assim, protetora. E essa amiga, ela era mais sapeca, ela passeava mais, ela paquerava, e aí ela voltava para me contar histórias. E aí ela me conta a história de um rapazinho que ia ser nosso colega de classe.
E aí ela vem e ela descreve ele, olha, e eu começo a me apaixonar pelo que eu estou ouvindo. Ai, meu Deus, deve ser o máximo. Então, no dia que eu vejo aí, o amor já estava lá. Foi assim, né? A flechinha foi certeira. Nossa, mas eu era tão tímida, mas tão tímida. E aí foi incrível, porque era um momento que demorou pra caramba, né? Demorou, assim. Você nunca esquece completamente. E o que não se realiza, tem um poema que fala disso, tem sua doçura. Também não te despedaça nunca. Não te deixa mal. Mas é isso. Se for o momento de eu falar, vou desembocar. Porque o que é que acontece? É que todos os caminhos me levavam à escrita. Ou seja, depois que eu penso e não escrevo, depois que eu amo, começo a escrever. Na escola, e um dia a professora coloca uma redação. E os meninos tinham dificuldade de escrever redação. É normal, né, Sidney? E aí o que acontece? Eu escrevo 15 redações falando sobre os 15 anos, ajudando meus amiguinhos. E depois disso, acontece que aí vem, eu passo no vestibular para letras, mas o que realmente provoca aquele desempate é a redação. E depois disso, então vamos para as aulas. E como nos trabalhos apresentar isso? Poesia. Vamos trabalhar a síntese dos conteúdos. E aí vamos lá como o desejo para introduzi-lo, né? Para introduzir aquele assunto. Aí, depois disso, vem um trabalho da Prefeitura de Alagoas, eu saí de Iambupe, né? E aí vem um trabalho, assim, aos 19 anos, vem um trabalho para a Prefeitura. Não, na Prefeitura não, aí já foi outro. Já foi para... Eu fui me inscrever para ser... Na época eu estava morando já só, e eu queria me inscrever para trabalhar vendendo propaganda. Vender propaganda é uma coisa interessante. E aí, quando chega lá que eu vou fazer o teste junto com as meninas, eles me chamam, que tínhamos feito uma redação, né? Eles me chamam e dizem, não, você não vai vender, você vai ser a chefa das meninas. Eu falei, o quê? A sua redação é demais. Eu, tá bom. Aí foi legal. Então, assim, os caminhos me levam a isso realmente, não é? E aí na escola, aí depois torno professor. E aí na escola, o que acontece? Se de repente há uma troca de conteúdo no momento, porque professor ele tem que se reinventar a todo momento. E aí preciso de um texto. O que acontece? Eu trago a realidade dos meninos. E eu escrevo usando os nomes deles, né? Então eu escrevo textos para meus alunos criados na hora no quadro negro, né? E eles se divertem muito com isso. Né? Na quinta série, numa escola particular, eu contava histórias nos 10 minutos, no finalzinho da aula, para eles, inventando com eles, né? E você encontra ainda esses alunos dizendo, eu não esqueci disso, isso é incrível, né? Porque hoje eles são homens, mães, né? Pais. E aí é fantástico você fazer parte da história de tanta gente. E depois, deixa eu ver o que é que vem depois. Depois que eu passo da faculdade, o trabalho, a escola, tudo isso me levando para a escrita, né? Em 2016, aí nesse período, antes, aí vem o casamento. No casamento me lembra eu acho que é aquela série Orgulho e Preconceito, alguma coisa assim, né? Que fala, né, que a gente não tem tempo para escrever. Nesse período, eu estava como paisagista, né? Formação de paisagista, e eu refazia meus jardins, né? Na noite que o primeiro jardim foi todo de grama, gente, eu queria dormir do lado de fora. Eu queria dormir, mas tinha marido, não podia dormir do lado de fora. Mas, assim, uma paixão muito grande pelo jardim. E tanto que quando meu jardineiro faleceu,
eu não sabia. Mas aí ele manda uma mensagem por mim, para mim, através de um sonho, dizendo para mim, a partir de hoje, só cuido do seu jardim aqui do céu. Foi Que lindo. demais. E aí, é incrível. E aí, o que é que acontece depois disso? Então, não podia escrever. Então, assim, quando eu me divorciei, foi um exorcismo, né? Assim, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, e aí eu escrevi 250 poemas e retirei, selecionei 100. Desses 100, eu fiz, então, Caminhando Entre as Flores, que é esse livro aqui, em 2016. Né? Que legal, Foi, que lindo. sim, essa capa aqui ficou entre as 12 capas mais bonitas dessa editora. E, É linda mesmo a e capa. esse, é, parece uma pintura, né? Pois E as é. pessoas diziam, parece com você. As pessoas diziam, olha, parece com você. Você, eu digo, não, não sou eu, não. E tem muitos detalhes aqui, porque ela tem no dedo um anel que é uma borboleta. É muito bonito. E ela tem essa cabeleira, né? Que o meu cabelo aqui tá, como é que diz assim? Tá calminho aqui, né? Mas assim, quando chega meia-noite, a leoa, uau! Né? E aí, é, e aí, e aí acontece que esse livro aqui, eu coloco, né? Assim, que é um livro de uma mãe solo, né? Porque aí eu já quero provocar, sabe? Eu já quero provocar mesmo. Aqui é o livro de uma mãe solo, né? Porque, assim, muitas vezes, quando a mulher vai ficar só, às vezes ela esconde determinadas coisas, ela esconde a sua situação, ela esconde. Eu não, eu queria mostrar mesmo. É uma mãe solo, alguém que está criando. O nome do Tá livro, educando para falar para a dois gente, Edna. filhos. O nome do livro, por favor, para você falar para a gente, repetir. Caminhando entre as flores. Título lindo. Isso é Ele escreve Caminhando entre as Flores. entre as flores. Na verdade, hoje a venda só existe 25 livros. Né? Ele andou por 5 escolas públicas e eu recebi assim, homenagens lindíssimas, uma de meu amigo Wagner, em Aramarim, uma cidade próxima aqui. Em Iambupe também foi uma delícia, porque eu encontrei uma menina e ela tinha vergonha de mim, de sentada ao lado, e ela fechava assim os olhos, e aí você sente aquela coisa assim, de você escrever, mas de repente é você ali que é a pessoa famosa, e isso é incrível, porque, né, o escritor, ele é um famoso desconhecido. Ele é um desconhecido, assim, né, ele não é. E aí, de repente, ele trabalhou com esses alunos, e foi incrível saber que você é amada. E quando eu tive em Iambupe, que eu fui falar desses livros, eles me abraçavam e diziam assim, nossa, eu amei você. Nossa, e quando você ouve isso, eu amei você. Cara, é muito lindo. Eu reuni assim, um grupo em um salão, e aí eles escolhiam, eu quero esse, eu quero esse. Eu comecei a ler, né? E assim, e parece que bate mesmo com a idade deles, o desejo. E aqui tem histórias de amor, caminhando entre as flores, e as flores, eu saí do jardim, passei aquele tempo todo trabalhando com as flores, o jardim, agora eu estava no jardim humano, e essas flores são as pessoas que eu vou encontrando pelo caminho, né? As pessoas, as relações amorosas, os amigos, o que a gente vai aprendendo no dia a dia, essas flores são isso aí, né? É ver a beleza das coisas, né? Transformar tudo em flores mesmo, que é tudo passagem. É tudo passagem. E é muito legal, né? Então é isso. Caminhando entre as flores, vai por aí. Em 2017, de repente, eu tenho umas férias, os meninos viajam e eu digo, eu quero a casa para mim. E eu quero ficar em casa, sabe? Aquela sensação. Aí já não é não é, como é que diz, a solidão, é a solitude, né? Você merece a solitude. Aí são férias, eu quero ficar a casa todinha. E aí
ficava na sala, assistia filmes, sem horário para estar cozinhando, né? Essa coisa, né? Que é uma coisa até interessante, porque os meninos, eles respeitavam a hora da escrita, né? E às vezes eles paravam assim, diziam assim, eu vou olhar aqui minha mãe, ver o que ela está fazendo, ver se eu já posso almoçar. Aí eu vi ele voltar assim lá e dizer assim, olha, ela ainda está escrevendo poesia, tá? Ainda dá mais um tempinho aqui. Então, é isso. Você mostra para ele quanto que é importante para você também, né? Isso, escrever. E depois disso, o que é que acontece aqui? 2017, carnaval. E eu não fui para o carnaval de 2017. Alguma coisa me dizia que eu ficasse em casa. Na verdade, eu estava flor da pele. Eu estava flor da pele. E a minha espiritualidade, ela já estava assim, espiando, assim, dizendo assim para você, olha, escreve, 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 burilando, burilando. Porque quando o escritor, ele está com algum problema, alguma coisa, ele começa a pressentir. Ele começa a pressentir as coisas e sabia a hora de escrever. E o da Hilst sabia, ela fez muitas festas, mas na hora de escrever, ela disse, agora é hora de escrever. E aí ela foi escrever. Então, eu fiquei a flor da pele. Eu estava me sentindo assim, a flor da pele. Eu acho que cansaço, muito trabalho. Foi bem uma época que eu estava fazendo psicologia à noite, e depois eu saio, deixo o curso de psicologia e vou, pego mais um turno na escola. Só que o que acontece? Na segunda e na terça-feira, me colocaram um horário que eu ia pela manhã, pela tarde e pela noite. Quando chegava na terça-feira, eu tinha que ir na terça de manhã. E aí o corpo já não aguentava mais. E como eu sou massoterapeuta, eu aí fazia meus 20 minutos de massoterapia, 30, para ganhar uma energia para levantar legal. Mas não é mole, não. E então, assim, o estilo de vida, eu acho que foi o que impactou muito na questão de aflorar, de você adoecer. O estilo de vida, ele é muito importante, né? E aí, o que é que acontece? Aí eu escrevo durante o carnaval, A Flor da Pele, mas ele levou 12 dias. 12 dias, o livro prontinho, ele ainda vai para a editora, porque ele estava aguardando, porque aí eu ficava, escrevia Olhos de Lince, escrevia A Flor da Pele. E eu vou lhe dizer, quem é da poesia, menino, a poesia não deixa, não. A poesia não deixa você quieta, não. Não. A poesia é danada, ela mexe com você mesmo. Eu estava fazendo Olhos de Lince, que eu amo muito. O Olhos de Lince comecei em 2010, Olhos de Lince, que eu começo, né, e faço Olhos de Lince com 18 países, né? Agora vai sair Olhos de Lince 2, que vem com 5 países restantes. Mas, assim, vem com... Olha, são 5 países restantes, e ele vem com o mesmo número de páginas do 1, que foram 18 países. Então, você veja a necessidade de síntese, do trabalho com síntese, né? E aí, eu fiquei nos dois. Aí eu falei assim, não dá, você tem que decidir. Aí eu peguei e fiz em 12 dias logo, e fiquei, botei ali do ladinho e me voltei para o outro. E aí eu fiz um trabalho que eu tenho amor, orgulho de ter feito Olhos de Lince. Foi uma tiragem pequena de 120 livros. E tipo assim, na mão que chegou, eu tenho ciência, a fazer como minha avó dizia, eu tenho ciência. É o jeito de falar. Ela dizia, eu tenho ciência. Eu tenho ciência do que eu fiz, sabe? Porque eu tinha vários olhares. Eu não queria nunca um livro que fosse fútil. Se tudo que eu queria tirar da minha vida é futilidade, eu não queria um livro fútil. Eu queria um livro com aquele olhar. Um livro para quem nunca viajou. Um livro que, ao mesmo tempo que ele era um diário, ele era prosa, ele era verso. Ele era um guia de viagem fantástico, porque eu botei assim os detalhezinhos, de tudo, de tudo. Se eu for falar, leva muito tempo. Mas aí vem o 2, e o 2
também está muito gostoso, porque você aprende do 1 a melhorar o 2. O 2 está lindo, também é uma tiragem pequena, porque é o que a gente quer materializar. Entende? Impulso vai ser, vou fechar aqui em termos de livro. Impulso vai ser o próximo livro, né? Eu fazendo a impressão desses dois aí, de Olhos de Lince 2 e de A Flor da Pele. Eu tô dando risada porque a Flor da Pele, ele é tipo assim, era a Flor da Pele para adoecer, menino. Aí, foi justamente quando veio o câncer de mama. O câncer de mama, eu fui avisada do câncer de mama, né? Quando as pessoas falam, fale de si, eu não gosto de falar de mim, eu não gosto de falar de mim, porque de repente, falar de mim provoca, porque eu tenho uma janela aberta com a espiritualidade. Então, eu estava no fim de uma oração, quando eu ouvi assim, head, head, head. Aí eu, tá. Aí eu ignoro essas coisas, tá? E fui dormir, porque para não dar bola. Fui dormir, só que aí eu acordo à meia-noite e abro o Google e vou olhar o que é que significa head, e aí lá, head quer dizer justamente a multiplicação das células. Eu falei, caramba. E aí, como a massoterapia, eu começo no seio a massagear e a tocar profundamente, de uma forma que eu consigo pegar um caroço de 1,7. É muito pequenininho, mas eu consigo pegar ele. E no dia seguinte era primeiro de maio. Aí você adoeceu porque eu trabalho, você foi no dia 1º de maio. Aí descobri. Aí fui no dia 1º de maio, você vê como a cabeça da pessoa anda, né? Então, assim, tem que cuidar mesmo da energia, tem que cuidar de si todo, se colocar em dia, ficar bem consigo, para não adoecer, né? E aí acontece que no dia 1º de maio eu estava com a cabeça tão maluquinha que eu fui parar na porta da escola. E lá foi que eu descobri que era feriado. Veja só, como a pessoa acorda assim e sai parecendo uma formiga. E aí aconteceu, eu descobri, graças a Deus, descobri, né? Descobri e depois tive que fazer uma mastectomia. Eu coloco isso porque eu acho importante falar sobre essas coisas. Eu acho super Sim. importante, né? Que às vezes a gente não fala sobre isso. E aí eu fiz uma mastectomia da mama direita. E depois dessa mastectomia, então eu tive que fazer todo o tratamento. E aí vem um esvaziamento axilar. E tudo isso é novo para você, né? E aí você vira uma executiva de agenda cheia de hospitais. E aí eu fui assim, sempre como... Eu fui sempre meu capitão, né? Sempre na frente e sozinha e vamos lá, e vamos saber aí onde é que o que é que está acontecendo. Eu sempre quis entender, né? E a oncologista brincava e dizia assim, olha, ela mesmo faz a terapia dela. Porque foi sempre por aí que eu andei, né? Sempre querendo entender a vida, não é? Não se culpar, mas entender. E eu tive um momento que foi muito delicado, foram os 3 meses, e nesses 3 meses eu tive uma escuridão muito grande, porque eu tenho uma mediunidade pelos sonhos. E toda a minha saúde, todo o meu período de tratamento, os sonhos iam me dizendo como é que estava a minha saúde. Olha Né? só. Sim, eles iam me dizendo, era a minha resposta. A cada exame que eu ia fazer na noite anterior, eu sabia mais ou menos como que ia ser, se a coisa ia ser triste ou se vinha alegre. E eu tinha uma ideia, e também teve um dia que eu acordei e eu tinha recebido um abraço de uma pessoa que eu nunca estive e que não me conhece. E eu senti um abraço daquele espírita, o Divaldo Franco, né? Eu estava em Salvador, o Divaldo é de lá. Eu sei que ele acorda muito cedo para fazer as orações dele,
E a espiritualidade, a sensação que eu tive, assim, foi de um abraço, Osvaldo, né? E, assim, coisas, assim, muito delicadas, né? Para você falar, né? Por isso que é difícil falar de mim. Também quando eu estava... Eu lembro o Dia dos Namorados ontem, Dia dos Namorados, eu lembrei também do Dia dos Namorados, assim, que foi uma coisa... Aconteceu uma coisa muito delicada para mim, que também as pessoas às vezes não acreditam, mas eu lembro que eu estava com 5 anos de namoro e a gente tinha dado tempo. Ele veio e me traz um relógio de presente. Devia ser para eu contar o tempo, né, Sidney? E aí ele traz o relógio. E aí quando ele sai, me desmonto, choro, choro. Sabe aquele choro, você numa casa sozinha? E o Dia dos Namorados era um dia para ser muito feliz, 5 anos com uma pessoa e sozinha. E aí eu choro de uma forma que quase eu desmaio, né? Mas não desmaio. É o choro que deixa você meio assim, sabe aquele choro que você acaba dormindo? Parece que você dorme. Então eu tive esse momento assim, muito leve. E nesse momento eu vi um anjo. Eu digo, oh meu Deus do céu, o anjo não aguenta com um choro Que de uma lindo. mulher, não é? E eu vi, né? E aí, talvez fosse para eu esquecer, né? Que às vezes a espiritualidade não quer que você comente certas coisas. Mas assim, era de uma beleza muito, 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 muito linda. E era para esquecer, mas eu não esqueci. E são experiências maravilhosas. Então, assim, é muito delicado. E eu creio que a minha poesia tem esse fundamento. Ela vem muito rápida, né? E o geminiano, o nosso Fernando Pessoa, eu soube, eu não li, eu acho que eu li em algum lugar que ele escrevia muito, né? Assim, de vez, 30 poemas, tantos poemas de uma vez só. Eu li em algum lugar. Eu sei que eu tenho essas experiências, né? Essa experiência, outro dia eu vinha de Salvador e essa Valmistela recebeu poemas meus que eu vinha, e aí eu vim mandando para ela, né? E eu escrevi 37 poemas em 2 horas. E aí eu mandava para a Valmistela, inclusive, até uma barata que apareceu no ônibus e veio assim, eu fiz poema para barata. Foi muito legal, assim, essa coisa. E esquenta, né? E assim, vamos para uma parte bem divertida que eu observo, Rita Lee. Rita Lee diz que poesia, sexo é poesia, né? Rita diz Sexo é isso, poesia. sexo é poesia. Eu falei, Assina caramba, embaixo. quando eu abro, né? Aí eu falei, caramba, quando eu abro o olho, eu faço sexo. Quando eu vou fazer comida, eu estou fazendo comida e fazendo sexo. Ave Maria, Rita demais. Porque eu escrevo diariamente, eu paro na rua, eu paro na esquina, eu fico ali o vento, eu sinto os lugares e escrevo. Eu escrevi na Rússia e eu estava na janela de um hotel e eu soube que tem um amigo meu que é poeta também, João. João me disse que existe uma poeta que faz isso. E eu parei na janela e eu falei assim, nossa, que estranho, né? Porque havia um casal lá embaixo e eles estavam no jardim e eles se cobriam com um lençol branco, assim, ó, como se a gente não visse nada, mas freneticamente dava para você ver a dança. E do lado, eu digo, esse país está demais. Aí do lado tinha uma mocinha tomando café de boa. E eles ali, namorando, sob o lençol. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Papel. E aí eu escrevi o acontecimento, ficou muito legal e saiu em Olhos de Lince, quando eu escrevi sobre a Rússia, né? E assim, é isso, eu escrevo onde eu estou, e às vezes eu digo assim, poesia, poesia, você está me botando em perigo. De vez em quando alguém passa aqui conhecido e diz assim, vai escrever ali, Edna, saia daí. Eles já sabem que eu escrevo na rua, sabe? Colegas de trabalho passam na rua, procura outro lugar para escrever. E assim, é muito legal. Então, assim, a poesia, para mim, é a minha política, é a minha igreja, minha religião, é o meu time de futebol, sabe? Não dá para tirar a poesia, sabe? E às vezes a gente incomoda o outro que não entende o nosso vício, porque só
vamos dizer que é vício para eles, né? Eles devem ver como um vício, incomoda. Você fica ali no celular. E a pessoa fala, nossa, eu tive uma certa limitação devido ao esvaziamento axilar, né? Foram muitas veias que foram tiradas do meu braço direito. E se eu te pegar um mouse, cansa-se, coisa muito cansa, né? Mas no celular eu faço muito, e as notas do Samsung, ele diz assim, ó, impossível sincronizar as suas notas, se organize. São muitas notas ao mesmo tempo. Olha, meu amigo, o tempo é todo seu, eu disse tudo agora. Ah, que delícia te ouvir, Edna, que delícia, viu? Vou ler aqui as mensagens que entraram aqui muito legais. Ó. O Magno Frézio, que é irmão da Beatriz Freitas, que entrou agora há pouco, ele também é do Pará, falou que é maravilhoso escrever, faço isso até dentro do ônibus, aqui em Manaus. Ele mora em Manaus, ele escreve, ele é ator, é dançarino, faz um trabalho maravilhoso lá em Manaus, viu? Ele e a irmã lançaram um livro em conjunto pela Litera Books, o livro é Voz do Silêncio, se eu não estou enganado, me corrige, Magno, se eu estiver errado. Até Voz do Silêncio. Livro eu bonito escrevo no aqui. ônibus também, viu? Eu adoro escrever no ônibus. É. E a Socorro Guedes escreveu aqui, Fazendo Amor em Praça Pública. Isso! É muito ousadia! Obrigado, Magno, Socorro, pelo comentário. A Valmistad escreveu aqui, foi verdade. A Raia Albuquerque entrou aqui, que é poeta também, escritora enluarada. A Valmistad falou que ela sempre foi essa energia divina. É, a gente percebe, Valmistela? Concordo. A Dora Lampert, que é escritora gaúcha, em breve vai estar aqui nessas mulheres, escreveu aqui, coisa linda essa conversa. Ela também está com um livro, Dora, me perdoe que eu esqueci de um livro, teu amigo te contar faz coisas. Se quiser, bota o que a gente falou no teu livro, viu, Dora? Uma ótima escritora também, super escritora. A Valmistela escreveu aqui, o livro Olhos de Lícia é maravilhoso. Oh, que legal. E a Marlene de Fábio, que é uma grande escritora, historiadora catarinense, também escritora, poeta, fantástica, escreveu aqui. Boa noite, Sidney Edson. Quem escreve tem vício da escrita. Eu sou viciada. A Marlene é incrível. Outro dia ela colocou aí, postou aqui nas redes sociais, a imagem dela estava num barzinho, num evento, e ela na mesinha lá, com o bloco de caderno dela, escrevendo lá as poesias dela. A Marlene é fantástica. Também está com um livro de poesia, que é Poesia, Arte e Respire. Se eu estiver errado, me corrija, Marlene. Aliás, Marlene, fiquei muito feliz de saber que o grupo Mulherio das Letras de Santa Catarina teve a primeira reunião no sábado passado. Fico muito feliz. Sucesso ao Mulherio das Letras de Santa Catarina. E conte comigo, viu? Tem um aliado aqui. A Valmissão escreveu aqui também. Quem aguenta com essa leoa? Ah, verdade. E a Lucy Souza escreveu aqui. Que maravilha te ouvir, Edna. É uma maravilha mesmo. Que eu estou encantado em ouvir Edna, que é maravilhoso. Magna aqui confirmou, é voz do silêncio mesmo. Gratidão, meu amigo, por apresentar a nossa grande poetisa. Imagina, Magno, é uma honra estar aqui, uma honra receber a Edna, que é fantástica. Fico muito honrado também ter você, sua irmã, aqui na live. A Beatriz escreveu aqui, irmã do Magno. Que alto astral essa live, estou amando. A Edna Almeida é muito iluminada e sua luz me contagiou nessa live linda. Obrigado, Beatriz. A Edna é fantástica mesmo, essa pessoa iluminada aqui. Ô, Edna, acho que nosso papo, eu quero fazer um quadro que já é tradicional aqui das nossas lives. A Marlene aqui está falando aqui, o livro Se Pulsa, Arde e Resiste. Obrigado, Poesias Feministas, é isso, Marlene. O livro se chama Se Pulsa, Arde e Resiste, Poesias Feministas. Obrigado. Marlene é fantástica, assim, feminista, escritora, poeta, sensacional, viu? Maravilhosa. Eu vou fazer o quadro que já é tradicional aqui da nossa live, viu, Edna? Entrou aqui também a Silvia Grijó, que é escritora também do Amazonas, fantástica, enluarada. Seja bem-vinda, Silvia. É um quadro já tradicional aqui das nossas lives, que se chama Albas das Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada e resgatada. Como eu digo em todas as lives, né? É um país tão artista como o nosso, misoso mesmo, a gente precisa lembrar o que essas mulheres fizeram, o legado que elas deixaram. Mulheres que abriram portas. Abriram portas daquele jeito, né? Botando o pé na porta, inventando porta. A última poeta que você apresentou foi a Jacinta, né? Eu amei. Baiana. Sim, tive o prazer de falar da Jacinta Passo, uma mulher fantástica, uma história maravilhosa, poeta, jornalista. Né? E eu comecei isso com a minha conterrânea catarinense, Antônia de Bastos, uma mulher fantástica também, super educadora, jornalista,
escritora, política também, a primeira deputada negra do Brasil, isso na década de 30, fantástico. E também, e aí passei por várias mulheres incríveis, né? Falei de Cecília Meirelles, falei de Carolina Maria de Jesus, falei de Pagu, falei de, enfim, Leila Gonzalez, Beatriz Nascimento, a felicidade de falar de mulheres extraordinárias nesse espaço aqui. Na semana passada, como você lembrou, eu falei da Jacinta Passos, que é uma mulher extraordinária. Sim. E hoje eu vou ter o prazer de falar também de outra mulher extraordinária, que se chama Leodegária de Jesus, que foi uma professora, jornalista, escritora, poeta, a primeira mulher a publicar um livro em Goiás, isso antes de 17 anos, em 1916, com o livro Coroa de Lírios, uma mulher fantástica, que sofreu muito com racismo, né? Ela sendo uma mulher negra, super talentosa, mas sofreu com isso, com tudo que, além de ser mulher, tudo que se sofre, ainda se sofre nesse país que é tão racista, né? Mas, enfim, a história da nossa homenageada começa em Caldas Novas, onde ela nasceu, em 8 de agosto de 1889, um ano e pouco depois da Lei Áurea, né? Essa lei que libertou, mas não libertou os escravos, é uma lei que ficou devendo muito aos negros, e ela foi um pouco antes também de acontecer a proclamação da República, né? Foi um golpe, né? Mas foi a proclamação da República, a gente prefere a República do que a monarquia. Então, Leodegária Brasília de Jesus, que é o nome completo dela, é filha de professores, né? O José Antônio de Jesus e Ana Isolina Furtado de Lima de Jesus, 2 professores. Ela tinha 2 irmãs, a Zenóbia, que era chamada de Sinhá, que era a irmã mais velha, e depois a mais nova, que nasceu bem depois, a Leodegária já era até adolescente, a Maria Aurora, que tinha o apelido de Neném. Né? Com 2 meses, a Leodegária foi com a família para outra cidade, saiu de Caldas Novas para Jataí. Mas ela passou a infância dela, ela começou a estudar, aprender a ler, escrever, né? Ela começou até antes da escola com a irmã dela, lendo um livro até religioso, na família super religiosa. O pai dela foi criado por padres, né? No seminário, quase virou padre. E ela começou a aprender em casa, conhecer as palavras com a mãe, com um livro lá. E estudou na escola tal. Era uma menina super ativa, assim, adorava ficar subir nas árvores. Ganhou até o apelido da família de passarinho, né? Todo mundo chama de passarinho, porque ela vivia nas árvores assim. Até que era uma menina assim, quieta, assim. A irmã dela mais velha, que era mais, diziam que era mais levada, a Zenóbia, assim, batia nos outros meninos. Eles não tiravam farinha com ela, não. Chegava lá para complicar, ela já partia para cima, assim. Tinha até um menino que ia brincar com elas, que a Zenóbia brigava assim: hoje você vai ser o marido, hoje você vai ser o padre. E o menino não queria: não quero. Não, vai ser, você vai apanhar. E a nossa Leodegária sempre intervinha, até protegendo os meninos e tal. É que a Zenóbia era uma pessoa forte, não ficava se rebaixando para menino para homem nenhum. Muito legal isso. Mas, enfim, eles estudaram lá na nossa cidade, depois foram para outra cidade, para Rio Verde, tudo isso em Goiás, né? O pai dela foi lecionar lá e também começou a escrever para um jornal lá, oeste de Goiás, um jornal que era ligado a um partido, o Partido Republicano Federal. Partido pelo qual o pai da Leodegária, seu José, virou deputado estadual. Tanto que isso foi em 1896, em 1898 ele foi para a então capital de Goiás, que era a cidade de Goiás, lá para exercer seu mandato. Daí lá na cidade de Goiás, a Leodegária, mas a irmã dela mais velha, Zenóbia, entraram no colégio Santana, que era um colégio, bom colégio. Era administrado por religiosos, mas era um colégio bem conceituado. E 2 anos depois nasceu a irmãzinha mais nova em 1998, a irmã da Leodegária, a Maria Aurora, mais nova, né? A Leodegária virou madrinha de batismo dela, veja só, né? E interessante que ela tinha uma coisa de ser segunda mãe dessa menina, assim, né? E ela tanto que ela ganhou outro apelido por causa disso, né? Porque quando a irmã mais nova começou a aprender a falar as palavrinhas, ela queria que ela falasse mãezinha para ela, que ela fosse a mãezinha dela, né? Fala aí, Maria Aurora, mãezinha. A menina não conseguia falar, falava manchinha. Aí deram apelido para a Leodegária de Manchinha, né? Aliás, o nome da Leodegária também é interessante, porque ela nasceu no dia do São
São Leodário, foi um santo que teve até a língua cortada, e ela recebeu por causa de um padre que insistiu que queria esse nome para ela, o Dia do Santo, falou com o pai dela, a mãe dela não queria, né? Falou com o pai, não, bota o nome do santo, que nasceu hoje, tá? E o pai dela que acabou concordando. E a infância da Leodário é muito interessante, desde de pequena já tinha uma preocupação, antes de começar a aprender essa preocupação, a mãe dela pegava lá chorando, falou assim, mãe, se o pai ficar doente, o que a gente vai fazer da vida? Assim, eu mal sei ler, escrever e tal. Uma perguntação que ia acontecer depois com a Leodário, a gente já vai contar. Mas assim, lá na capital, cidade de Goiás, lá ela estudando, aí com 14 anos, ela já começou a escrever poemas, já tinha um poema publicado no jornalzinho e tal, soneto, ela adorava soneto. Aí ela, antes de 17 anos, ela lançou o primeiro livro, o livro Coroa de Lírios, de 1906, um pouquinho antes de completar 17 anos. Escreveu com 15, 16 anos, aí o pai dela mandou para Campinas para o livro ser editado, tal, impresso, e foi lançado um pouquinho antes de ela fazer 17 anos, assim. Escreveu um livro assim. Já nessa idade, assim, ela teve uma desilusão amorosa muito grande, assim, ela se apaixonou por um rapaz, Djalma Guimarães, que era um cara de uma família tradicional da cidade, rica, branco e tal, mas aí a família não queria que ele se envolvesse com a Leodário e tal, ele acabou sucumbindo, casou com outra mulher, e isso partiu o coração da nossa Leodário. Dizem que depois esse Djalma aí ficou triste, sofreu muito, se arrependeu muito de ter ficado com a Leodário. É feito para ele, né? Enfim, mas passou disso, essa desilusão amorosa, que acabou refletindo em vários poemas que a Leodário escreveu. Nessa época também, em 1903, ali, a Leodário tinha o sonho de fazer curso de Direito, né? Para isso, ela tinha que fazer um exame para entrar no liceu, que era uma espécie de ponte para a faculdade de Direito. Estava começando naquela época lá na cidade de Goiás e tal. E ela foi lá para fazer exames, ela foi proibida de fazer, não deixaram ela fazer. Muitos apontam por perseguição política, né? O pai dela era um cara muito sério na política, um ativista das causas sociais e tal, uma perseguição política. Ela também tem essa coisa, né? Porque eles são um colégio de branco, uma mulher negra, a gente sabe que tem um racismo nessa história toda, né? Aí o pai dela ficou indignado, né? Ele mandou uma carta lá para Rio de Janeiro, que era então capital federal, e, nossa, como é que isso com a minha filha, uma aluna super aplicada, por que ela não pode entrar no ensino, não pode fazer o exame para entrar no liceu e tal? Aí o que aconteceu? Mandou lá, aí abriu um processo, isso levou 6 anos. 6 anos. Nesse meio tempo, a Leodário se aproximou de grêmios culturais, né? Conheceu o pessoal da cidade e tal, entrou para a escola normal, virou professor, se formou professora, né? E também fundou em 1907 um semanário chamado A Rosa. Ela, junto com a Cora Coralina, que era muito amiga dela, confidente da Leodário, a Cora Coralina adorava a Leodário, mas outras duas mulheres, né, escritoras, elas formaram A Rosa, que era um seminário, e todo mundo esperava que assim, vamos escrever, vamos fazer receita de bolo, bordado, fazer dar dica de como cuidar do marido, né, essa coisa bem do patriarcado, que nada, era uma revista, um semanário bem que diferente, ficava nas feridas, falava sobre questões em prol das mulheres, com muita poesia, crônicas, artigos, contos. Imagina, Leodário, nem Cora Coralina, nem as outras escritoras, a Rosa, Alice Santana e a Rosa, acho que depois eu vejo aqui, eu falo o nome delas aqui. Mas, enfim, ela com essa revista, fizeram barulho lá na cidade de Goiás, né? E depois disso, como eu falei, ela entrou para a escola normal, se foi uma professora, começou a escrever em jornais e tal, né? Tentou dificuldade porque ela queria publicar os poemas dela, e o pessoal dizia, não publica não, acho que ela estava sendo professora, se quiser publicar, não publica não, querendo fazer ela desistir de escrever, né? Essa coisa, né? Tudo tem a ver com a coisa do racismo, da mulher escrever, não querendo pedir. E isso foi aí que eu falei, em 1910 é que saiu o resultado. Fizeram uma banca lá e falaram que ela podia cursar o liceu. Mas nessa altura do campeonato, ela já é professora, e ela também começou lá com problema sério, com o pai dela começou a ficar doente, com uma doença séria na medula espinhal, e também com
começou a perder a visão, ele começou a ter glaucoma, né? Isso mexeu demais com uma Ledegária, porque ela teve que assumir a família, né? Porque a irmã também ficou doente lá, mais velha, que a mais nova teve de escola e tal. Ela assumiu a responsabilidade mesmo, ela que começou a cuidar da família, a sustentar mesmo, né? O pai estava doente, pior, o pai dela não conseguia nem licença. Ele que era professor do serviço público, o Estado não deu nenhuma licença para ele se tratar. Se vira, velho. Está doente, se vira, né? Ele ficou sem era nem beira, aí teve que começar a mudar de cidade para conseguir tratar da saúde do pai, conseguir uma situação financeira melhor, que também era complicada, e foi nessa luta. De cidade a cidade, passou várias cidades, aí em 1918 o pai morreu, o pai morreu, paralítico, cego, depois disso abriu uma escola, uma cidade, Araguari, abriu uma escola com Escola São José para moças, o nome da escola é Escola São José. Já uma homenagem ao pai também, né? Uma escola voltada para moças. E ela foi cuidando da irmã mais nova, né? Ficou com a mãe, falando para ela, não, você tem que estudar, botou ela estudar no mesmo colégio que ela estudou, para ela ter uma vida, uma carreira. E assim a Maria fez, se formou como professora, depois conseguiu um emprego no Telégrafo, conseguiu encaminhar a irmã mais nova, né? Ele ainda adotou uma menina, a Doralice Oliveira, com 2 anos de idade. Ela fez isso ainda, adotou a menina, cuidou da menina, teve uma vida impressionante, assim, que ainda teve tempo de cuidar da família ainda, né? Incrível, assim, né? Em tudo que ela já fez, né? A Rosa, como eu falei, além da Ledogária e da Cora Coralina, é a Rosa Godinho e a Liz Santana, né? As 4 que revolucionaram na cidade de Guarulhos com essa revista, né? Mas, enfim, toda essa que ela passou, com toda essa dificuldade, né? Ela foi lutando, continuou escrevendo. Aí, em 1928, com quase 40 anos, ela lançou o segundo livro, Orquídeas, livro de poemas também, e foi seguindo a vida com essa dificuldade toda. Alguma mágoa por não ter feito o liceu, não ter feito a academia, o curso de direito como ela queria e desejava, né? E seguiu a vida até falecer em 1978. Em 1978, 12 de julho de 1978. Um pouquinho antes dela, um pouco mais de um mês antes dela fazer 89 anos. Assim. Uma vida difícil, com muita luta, mas uma pessoa que a gente não pode esquecer de tudo que ela fez. Sim. Uma mulher com uma força incrível, né? Ledegar Brasil de Jesus presente, Ledegar de Jesus presente. Eu separei um poema dela aqui para ler, muito legal, que eu acho que vai ser legal para a gente terminar essa homenagem. Sim. Meu desejo. Não quero o brilho, as sedas, a harmonia da sociedade, dos salões compostos, nem a falaz ventura fugídia desse vestígio do mundo tão ruidoso. Prefiro a calma solidão sombria, em que passo meus dias nebulosos. Sinto-me bem aqui, a sombra fria, da saudade de tempos mais ditosos. Eu quero mesmo, assim, viver de lado, das multidões passadas desconhecidas, me alimentando de algum sonho amado. Nada mais quero, nada mais aspiro. Teu casto afeto que me dói a vida. Meus livros, minha mãe e meu retiro. Que lindo, né? Leodegária de Jesus, como eu disse, presente. Se você quer fazer algum comentário, fica à vontade, Edna. Ih, é gatinho ou gatinha? Que lindo! Gatinho! Gatinho? Qual o nome dele? Canequi! É de meu filho, Canequi. Canequi. É um personagem aí. Canequi, é um personagem aí de uns desenhos aí que ele gosta. Que legal. O que eu tenho em comum com essa poeta, quando você falou, eu também trabalhei numa escola que se chamava São José. Foi o meu primeiro trabalho pelo Estado com crianças. E foi fantástico, porque trabalhar com crianças é muito bom. E, né, traz a alegria, nossa, a pureza, a espontaneidade. Nossa, eu amava, eu levava todo mundo para o parque, para a rua. Aliás, todo o tempo que eu fui, porque hoje sou aposentada, mas todo o tempo que eu trabalhei com a educação, eu trabalhava com a educação física também, eu trabalhava com inglês, português, né, literaturas, e educação física.
Então, eu ia para muito centro de cultura, levava muito eles, então fazia caminhada para o centro de cultura. Quando eu chegava para a próxima aula, já tinha gente na escada, já me esperando. Pro, agora é a gente, né? Eu digo, calma, deixa eu tomar uma água. Tem que ter muito preparo físico, ela deixando uma turma e pegando outra. E essa menina foi uma pioneira, a história dela é incrível, porque ela foi pioneira, né? E assim, nossa, e ter essa companhia aí que ela teve, Coralina, rapaz, terem uma revista, eu imagino, isso aí deu muita vitalidade naquele período para elas, né? A Cora Coralina tinha a Lídia Gare como uma grande amiga, confidente, assim, lá. E olha que a Lídia Gare era tinha uns 12 anos mais velha que a Cora Coralina, mais velha que a É, Cora Coralina, mas elas tinham uma amizade fantástica, muito linda, muito legal, né? Muito legal mesmo aquela relação da Cora o Coralina com poema, a o Lídia poema Gare. também, o poema da Lagares também é lindo, né? E se eu pudesse, antes da gente fechar, eu gostaria de ler um poema, né? Aqui eu peguei muitos, mas tem uma aqui que eu posso ler que é pequeno. Fica à vontade, Edna. Só ler aqui o comentário aqui da Vânia, até escreveu aqui, lindo poema da Lídia Gare que escolhesse. Banho É de poesia lindo. nas terças. Obrigado, Vânia. A Vânia Teste, que é contadora de histórias, também foi professora, tem uma história maravilhosa, uma espetacular contadora de histórias, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Obrigado, Vânia, seja bem-vinda. Fica à A, a, poesia vontade, de, Edna. da, a poesia de Alegária é interessante porque ela nos mostra justamente isso, como o tempo não passa e a poesia dela é tão contemporânea quanto, né? Uhum, A gente se vê ainda nessa poesia dela aí. Muito interessante sim. isso. Olha, o poema tem a ver com o quê? Com uma coisa que eu amo, né? Que eu também trabalhei 8 anos com dança do ventre, né? Eu dava aula. E se eu dançar e você não entender, deixe-me. Vivo desse vulto movimento, como uma gata cega pelo tempo. Não me pare. Se eu dançar por dentro ou por fora e te incomodar, não saber dançar, me acompanhar, entendo, nasci coreógrafa da palavra. Às vezes danço dormindo, sonâmbula, e por mais que você ignore, é isso que sou. Dançarina cigana. Perto da sua fogueira à noite, escrevendo. Que E lindo, aí, Edna. nesse poema, ele tem um jogo. Ele tem um jogo que você pode ler ele pela segunda vez e fazer uma troca. Onde tem dançar, você pode botar escrever, e onde tem escrever, você pode dançar, e você vai entender que as duas coisas se complementam e parece que é a mesma coisa, porque é tudo arte, é tudo vida, é interessante. Se eu dançar e você não entender, deixe-me. Se eu escrever e você não entender, deixe-me. Como uma gata, vivo desse vulto movimento, como uma gata cega pelo tempo. Não me pare. Se eu escrever por dentro ou por fora e te incomodar, não saber dançar, me acompanhar, não saber escrever, me acompanhar, entenda. Nasci coreógrafa da dança. Às vezes escrevo dormindo, sonâmbula, e por mais que você ignore, é isso que eu sou, uma escritora cigana, perto da sua fogueira à noite, dançando. Que Porque antes lindo, era Edna. Que escrevendo, delícia que entendeu? eu vi. Eu fiz uma troca de tudo, onde tinha dançar. Então, isso é legal, isso é muito legal. E a poesia, então, nos permite isso, né? Eu acho que o labor da palavra é muito delicioso, porque eu aprendo com a poesia.
tá? A poesia, que é o poema, né? Nossa obra de arte é o poema, porque a poesia é o todo, mas o poema, eu aprendo com o poema, né? Quando eu falo assim do labor, é, Sidney, me vêm palavras que eu não conheço. Elas entram na minha poesia. E quando eu vou para o Google, então elas estão perfeitamente colocadas. Você entende? Então, o poema, para mim, é uma escola. Eu aprendo com o poema. Eu aprendo muito. Muito obrigada por estar com você, com as pessoas que estão nos assistindo, que eu estou aqui olhando os nomes. É uma gratidão sem tamanho, porque desde quando você estava com a gente lá em Luaradas, quando nos dava alegria da sua presença, desde lá eu falei, Jesus, um dia eu vou merecer estar com ele. Eu estou aqui agora, isso é incrível. No dia de Santo Antônio, Santo Antônio, obrigada, Santo Antônio! Olha, eu que agradeço, cara. Não sabe que alegria te receber aqui. Poxa, é uma maravilha te escutar, ouvir suas histórias. É um presente, eu estou muito feliz, de verdade. É demais, Ju. Eu só tenho a agradecer. A Marlene de Fábio escreveu aqui, gratidão, Edna. Obrigado mais pelo comentário. A Vânia escreveu aqui, amém, interpretação do poema, Edna. A Edna é fabulosa. Ela tem uma interpretação que cativa a gente de todos os jeitos. Assim. A gente fica apaixonado. A Dora também escreveu aqui, fabuloso. Opa. Eu estou aqui, parei. Ó, a Vânia tem dado aqui obrigado pelo comentário que a gente fez. Não, mais a gente agradece você, Vânia. A Ana Pereira também bateu palmas para você. A Socorra Guerra arrasou. Bateu palmas também. A Vânia Tessa bateu palmas. Enfim, todo mundo batendo palmas. Agradeço o comentário de vocês. Edna, Eu você... também agradeço. Eu li uma entrevista que você deu, que você falou que você começou a escrever muito cedo, assim, né? Você tinha muitos diários, muitos cadernos que você escrevia bastante, né? Começou por aí, né? Então, uma pessoa que tem Diários, muitos muitos diários, né? diários. E eu escolhia os diários pela capa, eu ia trocando, né? Um jeans, outro de seda, e aí eu ia trocando, eu adoro capas. Então, quando vou ver um livro, aí eu sou muito delicada, né? Tem que ter uma sintonia grande com a pessoa que está trabalhando o livro, que a gente vai. E geralmente eu tenho tido sorte, são mulheres, e aí junta esse detalhismo, porque nós somos detalhistas, sensíveis, e aí a gente vai ali, ó. E muito gostoso trabalhar assim, né, com mulheres. E aí a gente vai fazendo uma coisa assim, meio, com muita sensibilidade mesmo. Isso é maravilhoso, eu amo. E olha, gente, eu amo recitar. Eu amo recitar. E eu tinha um amigo que ele dizia assim, vai dar o teu showzinho. Eu falo, não é showzinho, não. É muito natural recitar, né? Sim, a gente percebe É isso. muito natural. E você lembra quando a gente foi com a Marta, a gente teve um momento, era dia do teatro, e estava eu e mais umas duas ou três, Eliana, e tinha outra menina, a Rosângela, e nós fizemos, tá aqui, ó, a musiquinha, no blog dela também, Conexões, Uhum. e nós falamos, e nós ficamos lendo as tertúlias. Aquele Isso, as tertúlias virtuais, né? dia era a primeira tertúlia, né? Estava recomeçando assim um ciclo de tertúlias. E aquele dia foi assim fantástico, né? E eu observo o seguinte, gente, que quanto mais forte o poema, nossa, mais ele toma a minha alma, sabe? É incrível, mas ele me deixa ser o que ele diz. Isso é incrível porque é uma transformação muito grande. E eu creio que nós, como poetas, precisamos disso. Nem todo músico escreve, nem todo poeta faz esse trabalho de declamar, né? E a música
O poema está na música, e o poema ele precisa ganhar esse lugar que é dele, né? A música, ela nos vence pela facilidade do som, da sonoridade, e é muito fácil o poema penetrar. Ele penetra nas casas, pelos rádios, pelas TVs, tudo. Então é muito fácil. E na rua, né? E torna a nossa vida muito mais feliz. Mas os poemas estão nas músicas e eu quero que eles estejam nas vozes também. Outro dia eu participei de um lançamento de um livro de Lia, daqui da Casa do Poeta, que eu faço parte, a Caspal, e aí eu recitei um poema do livro dela. E quando eu terminei de recitar, tinha muita gente, estava lotado. Quando eu terminei de recitar, o homem ficou num estado de êxtase, a pineal dele estava ótima, e ele falou assim, Nina, vamos descer para a praça, aqui embaixo ficava uma praça, vamos todos descer agora pela praça, porque a praça precisa de poesia. E aí você vê o ânimo da pessoa, como a poesia é capaz de trazer essa alegria, essa luz, sabe? Essa cura, né? Essa cura. A poesia, ela é maravilhosa e as pessoas precisam vivenciar isso, né? E nem toda poesia tem essa pegada muito assim, subjetiva, que não possa ser lida e entendida. Na verdade, quando ela é declamada, como a música, ela também penetra no outro, pela importância maior que a emoção. Nosso intuito é justamente esse, emocionar. Eu acho que é primordial emocionar. Então, seduzir. Então, você seduz. E o que aquilo vai te dizer, depois a pessoa procura, ela busca quando ela ama. Né? Fui muito feliz um dia que o meu aluno trouxe um poema no bolso da calça jeans. Eu fiquei extremamente feliz com isso, todo dobradinho, né? Não importava assim, era um poema, e ele traz um poema para a aula e pergunta, eu posso ler? Cara, aquilo ali é uma alegria incrível, né? Outra coisa também que eu digo para assim, gente, façam tour literários, né? Eu tive na casa de Shakespeare, fiquei completamente irradiada, feliz, né? A cidade de Shakespeare, onde ele nasceu. Eu tive na casa de Kafka, né? Tive na casa de quem foi mais, meu Deus? Tive na casa de Neruda. Eu escrevi no Jardim de Neruda, né? E tive em outros também, que eu não lembro agora, também importante, né? Mas o Shakespeare foi demais. Eu falei, nossa, eu estou indo para ver a casa de Shakespeare, isso é demais. Porque até então a nossa vida é tão corrida que eu nem tinha mentalizado direito para onde que eu estava indo direito. Só no caminho. Mulheres trabalham demais, não é? Estão sempre tão ocupados, e aí no caminho é que a gente vai respirando. Poesia é isso, poesia é respiração. E as nossas células precisam de respiração, de oxigênio. Falo demais, gente, Geminiana! Beijo! Que delícia, Edna. A Vânia escreveu aqui, o máximo isso, Edna. Os poemas precisam estar nas vozes. Legal, Vânia. A Dilma Barroso, minha querida amiga Dilma Barroso, poeta carioca, que teve semana passada aqui nessas mulheres, deu boa noite pra gente aqui. Seja bem-vinda, Dilma. Muito legal. A Silva Grijó esteve aqui. Parabéns, Edna. Deu palmas aqui para você, coraçãozinho. Obrigado, Silvia, pelo comentário. A Marlene falou gratidão, Edna. A Luci Souza escreveu aqui, você é maravilhosa, Edna. Assina embaixo, Luci. Muito legal. Ô, Edna, tão lindo ver essa sua paixão com a poesia. E veio aqui, eu quero fazer uma observação que eu queria que você comentasse. Você que tem essa paixão pela poesia, tem um trabalho maravilhoso nas escolas, como você falou que você fez. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que é dona de editora. A minha amiga que eu sempre falo aqui, a Thelma Aventura, né? E ela falou com o coração partido. Assim. Ela falou numa live, depois a gente conversou pelo WhatsApp.
do que da dificuldade, como acontece dos livros de poesia vender menos do que de prosa, né? Eu até comentei, Exato. falei que eu também, desde o meu tempo de faculdade, quando eu fui fazendo trabalho com a editora, as editoras já falaram isso para mim. Os livros de poesia vendem menos de prosa, né? E a gente estava conversando, o pessoal da poesia, parece que não pega o espírito da metáfora, né? De pensar um pouco. Como é que você vê isso? É isso mesmo? Falta a gente se envolver mais com a metáfora? Por que a poesia assim, está tão distante assim do leitor? Melhor. Eu creio que falta um trabalho melhor com a literatura. Dentro da própria sala de aula, falta mais paixão, sabe? Uhum. Falta mais paixão e sedução na sala de aula. Eu acho que falta isso. Isso é porque a literatura ela é muito rica, né? A literatura é muito rica, então falta isso. Então, assim, eu fui muito feliz nesse sentido, porque, então, assim, a cada unidade se poderia colocar um livro de poesia, um livro de prosa no próximo, um livro de outra, e dividir por gêneros cada Uhum. unidade da escola. Eu tive a sorte do meu livro de poesia ser adotado como um livro didático no lugar da prosa. Isso foi fantástico. Agradeço a Cristiane aqui, do Colégio Estado de Alagoinhas, porque ela também é escritora. Ela ama poesia também. Então, mulheres ajudando mulheres, que maravilha, né? E isso é realidade, o que você está falando. Eu creio que a poesia tem que ser mais valorizada e ela tem que. E os saraus, eles têm que serem mais, como vou dizer assim, aqui nós tínhamos muito sarau. Aqui tinha em Alagoas o Sarau dos Ventos e tinha outro sarau também, o Sarau do Boi Encantado, que é de João Lopes, né? E eu participava desses saraus, e eram saraus que também a gente falava também sobre os escritores, não era só recitar, não. O Sarau dos Ventos era ir à casa, e nós marcávamos um lugar onde os poetas, os escritores iam, e lá conhecíamos outros escritores. Cada reunião alguém apresentava um escritor novo, um poeta novo. Isso é maravilhoso, o que você acabou de fazer, nós fazíamos nessas reuniões. Sim, a poesia precisa ser vista, mas dessa forma, assim, natural, né? E que a prosa vende, a prosa vende. O romance vende pra caramba, tem um outro valor, olha o valor do romance. Agora, olha o valor de um livro de poesias. E as pessoas falam, um livro de poesia, como se um livro de poesia não valesse nada. Na verdade, existem livros lindos, nós fazemos os livros com muito amor, com muito carinho. Eu leio, eu releio. Muitas vezes o que está ali, que eu coloquei ali no Face, porque eu sou assim, eu faço e mando. Depois eu volto e faço algumas correções, mas o que vai para o Face nasce naquele dia, nasce naquele minuto ali. É muito rápido. Eu escrevo, publico. E não publico mais, porque o povo não acompanha. Não consegue. O povo não consegue acompanhar, porque se eu fosse publicar, eu escrevo 20 poemas por dia, 11 poemas por dia. Então não tem condição, porque eu vou deixar o povo cansado. Então, eu coloco devagar, deixo eles descansarem para poder colocar outro, deixo curtir. E a gente vê mesmo lá, a gente vê que as pessoas curtem mais imagens do que, às vezes, a escrita. Às vezes você coloca uma imagem sua muito legal e, às vezes, ela ganha muito clique, então a gente não tem que se preocupar com isso. Tá? A poesia, ela tem que ser verdadeira, né? A poesia é alma. E se é alma, a gente só precisa colocar nossa alma para fora e ser feliz, e acreditar nisso. E a poesia um dia vai chegar no coração de muita gente, vai chegar no coração de todos. Porque o que todo mundo aprende é amar quando alguém ama alguma coisa. Quando você ama alguém que ama algo, você ama também, sabe? E eu vejo isso. É incrível. Os lugares que eu chego com a poesia, as pessoas também aprendem a amar a poesia. Essa é a verdade. Eu sou muito apaixonada.
Que bom ver isso, viu, Eu cheguei a Edna? me emocionar, meus alunos faziam assim, pró, onde eu for, eu vou lembrar da senhora, a poesia. E aí eles amavam, eu recitando na sala, eles amavam. É tão bom isso, Sidney. É tão prazeroso, sabe? Quando eu passei na UNEB, eu cheguei lá inocentemente perguntando, gente, tem um curso de poesia? A moça falou, tem letras. Falei, tá bom, tudo bem, né? E fui compreender o curso. E eu sempre fui assim, distraída, distraída, distraidíssima. O professor de inglês tentava o tempo todo me pegar, porque ele sabia que eu era distraída, mas ele não conseguia, porque eu sou distraída. A poesia pede distração, leveza. Quanto mais leve, mais você escreve. Quanto mais leve, mais você é da poesia, sabe? Eu amo. Minha vida faz sentido porque eu tenho poesia, Sidney. Isso não é um versinho, não. Isso é realidade. Tão bom. Meus olhos não dá para ver, mas meus olhos estão aqui marejados, porque assim, é um amor assim sem limite, né? Então, assim, hoje são 13. 13. Daqui a 7 dias eu faço 55 anos. E são quantos anos com a poesia? Eu devo ter uns 41, 42 anos caminhando com ela. É a minha luz. Outro dia eu conversava, morreu morreu, que eu digo que não é morreu, eu digo que sumiu. Hoje, na poesia, eu digo que sumiu. Eu digo, ninguém morre, some. Aí, o que aconteceu? Agora, no momento, eu tenho anotado o nome dela, da Academia de Letras. E eu vou estar na Academia de Letras da Bahia, dia 29 de junho agora, representando a Academia de Cultura da Bahia, né, numa solenidade. E isso, para mim, é muito, muito especial, né? E morreu uma baiana da Academia de Letras da Bahia. E eu li sobre ela, e eu li um poema dela, e fiquei assim, achando o máximo, e que lindo, e à noite, então, e aí conversando, assim, eu falei assim, olha, tem que escrever, e eu vi quantos países ela escrevia, eu falei assim, nossa, eu quero escrever e atravessar fronteiras. E aí, à noite, então, me disse assim, venha comigo. E aí, eu creio que nós saímos dessa dimensão e disse assim, aqui não há fronteiras. E você sentia, você, como se tivesse uma escada, só que você não vê a escada. E disse assim, ó, aqui você não vai se preocupar com fronteiras. Isso é lindo, isso é simplesmente lindo. Ah, que É isso, meu amor. lindo, Edna. Emocionado aqui de te ouvir, viu? Você é fantástica, viu? A Vânia até escreveu aqui. Olha aí, a escola precisa se banhar de poesia. É verdade, Vânia. É o que a Edna está falando, assim, essa coisa da poesia, você começa lá na escola, lá, levar aí sarau, essa coisa toda. O pessoal tem que ler a poesia e não ficar inculcado se vai entender ou não vai entender, mas sentir a poesia, né, Edna? Deixar Eu fiz um a poesia sarau, entrar na eu sua fiz alma. sarau com a escola particular aqui, quando meu filho era a segunda série primária, o Santíssimo Sacramento. A professora dele me chamou, eu fui lá e preparei um sarau com essa turma. E aí era bem na saída da escola, quando os pais iam pegar, então os pais iam e assistiam o sarau dele. Aí eles apresentaram o sarau, e quando eles terminaram de apresentar, que os pais queriam ir embora, eles viraram para os pais e disseram assim: deixa a gente começar de novo, olha, começar de novo. Era, eles falavam bem assim: deixa a gente começar de novo. A gente dava risada. Não, seu pai tem que ir agora. Mas é incrível, porque olha a criança, né? A criança é assim, né? Ela é muito espontânea. E a criança, quando brinca, ela quer brincar mais, não é? Né? Então, assim, as pessoas. Você imagine que naquele período que tinha aqueles concertos de piano, aquela coisa toda, era aqueles salões de festa, nós tínhamos a poesia. E por que que a poesia parece tão perturbadora? E por que que a poesia parece tão distante?
e só aparece o poema na música, só na música, né? Se o poema ele é uma arte mesmo, né? A dramaturgia ela não é considerada uma arte em si, ela faz parte, ela é uma forma de apresentar o poema, ela é uma forma de apresentar, mas ela não está dentro é o número 1, número 2, número 3 das artes. A poesia, sim, a poesia está lá, o poema está lá. E a gente tem que, nós que somos os poetas, né? Que somos os poetas e que trabalhamos e dizem que não trabalhamos, né? Mas nós trabalhamos por amor, né? Uma mulher que escreve é uma mulher que se sustenta, uma mulher que escreve é uma mulher que ama, uma mulher que escreve é uma mulher que quer estar informada e decidir a sua vida, né? Não é uma mulher mais daquele tempo que diz assim, deixa que isso seu marido vai resolver, deixa que isso ele resolve. Não, uma mulher que escreve é uma mulher desse tempo. É uma mulher que quer levar às outras mulheres informações, quer ajudar, quer iluminar seu coletivo. Quando a gente acorda para o coletivo, a gente entende o que é poesia. Não é? Que Poesia, legal, não me deixe falar, não, filho, que eu falo demais. mas é bom te ouvir demais, Edna. Olha, você falou com tanta propriedade do caso que você passou lá do câncer de mama e tal. Já te convidaram, você já foi a algum lugar para conversar com mulheres, recitar poesia com mulheres que sofrem com esse problema, falando. Deve ser Eu, uma maravilha te ouvir, mesmo num momento difícil desse. Eu acho que é tão bom te ouvir. Já teve essa experiência, Edna? sim, tive. É, quando eu fiz a cirurgia de reconstrução, então, durante todo aquele período eu estava escrevendo, então eu mandei, assim, 5 a 6 poemas para a cirurgiã estética, né? E aí a cirurgiã estética se empolgou, e aí ela disse assim, nossa, você está me, você está me estimulando, me inspirando a criar um projeto. E criou um projeto em Salvador, na Clínica Amo, que é a clínica de câncer, né? De câncer de mama, e que cuida disso. E aí ela criou esse projeto, e nesse projeto ela fez um momento de pintura, de fotos, cabelo, e muitas mulheres deram depoimentos, né? E os depoimentos foram colocados e arrumamos uma sala. Então, quando eu fui para isso aí, para esse projeto, eu estava com o seio dessa vez, ele estava cicatrizando. E eu dancei como se eu não tivesse nada, como se eu nem tivesse feito cirurgia. E aí o pessoal que me conhecia dizia, como é que você está dançando no chão? Porque eu fiz dança solo. Como é que eu cheguei lá e encontrei um violino. E o violino, ele é muito perturbador para mim, no sentido de que ele me invade. Ele me invade de tal forma, para você ter uma ideia, que quando eu cheguei lá, eu não recitei, eu dancei. Eu tive aulas de violino e eu não conseguia aprender o violino, sabe por quê? Porque eu chorava demais. Eu tocava e chorava. Era como se o violino distensionasse, desbloqueasse alguma coisa. Eu falei, não tem condição de uma pessoa tocar desse jeito. Porque eu tocava e chorava, e a lágrima caía, eu chorava. É incrível isso. Então, é o nível do sentimento, a sensibilidade é muito grande, que acabava nisso aí, é incrível. Então, surgiu esse projeto. Esse ano, agora, no Dia da Mulher, eu soube que tinha fotos minha no outdoor, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, né? Fiquei muito feliz por isso também, né? Então, assim, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aí. Tivemos esse projeto. Eu já participei de
vários saraus, projetos, coletâneas, né, com a Infinita de Portugal. Participei 2 anos, 2020 e 2021. Né? Eu tenho um grupo também que escrevo poesia em árabe. Eu mando, ele fala assim, nossa, mas é criativo, né? Tive a chance também, né? Participei das FLIAs, a FLIA aqui, FLIA Lagoinhas, né? E tive a chance como é que a gente fala? De recitar, né? Para Antônio, que é da Academia de Letras da Bahia e da Academia Brasileira de Letras, né? E é isso. Só alegria. Poesia é só alegria. Nós viemos ao mundo para trazer alegria. E a gente precisa soltar essa poesia, né? E uma mulher que nasceu em junho não pode ser triste. Uma mulher que nasceu em junho, ela é alegre, ó. Mercúrio pertinho do Sol ali, ó, quentinho. Oh, meu Deus do céu. Aí fala muito mesmo, Sidney. Que legal, mas olha, leve ainda para conversar com as mulheres, que é muito legal, viu? É uma experiência maravilhosa, tenho certeza, viu? Eu escrevi aqui, ó. Entrou aqui o meu amigo João, que é ciclista, trabalha bonito com ciclismo. Boa noite, meu amigo João, lá do meu tempo do ensino fundamental, viu? Olha só, obrigado, João, pela presença. A Vânia escreveu aqui, isso aqui já tinha lido, né? A Dilma escreveu aqui, maravilha te ouvir. A Dilma Barroso escreveu. Obrigado, Dilma. Eu assino embaixo, uma maravilha ouvir a Edna. E a Silvia Guijó escreveu aqui. É verdade, Edna, a poesia precisa ser espalhada por todos os cantos. E a Maria Soares, escritora também nordestina, que está em São Paulo, deu boa noite. A última nordestina. A última vez que eu vi a Maria Soares numa live lá das Douradas, eu chorei um monte. A Maria me emocionou muito. Obrigado pela presença, Maria. A Sandra entrou aqui também, seja bem-vinda. Que legal. Deixa eu estava falando isso aqui. Eu não sei se você conhece do Rio Grande do Norte a Carla Alves, que é produtora cultural, professora cultural, a escritora Kalida Paiva, que são do Mulherio das Letras do Rio Grande do Norte. Elas passaram por esse plano de câncer de mama também. Tem um trabalho muito bonito aqui, sempre envolvido com as mulheres. Um trabalho muito legal também, viu? Muito, muito bacana, assim. 2 amigas que lá do Rio Grande do Norte. Eu queria deixar registrado aqui, que a gente falou nesse assunto, que é um assunto tão importante, como você disse. É importante falar disso, com necessidade. É super importante, porque não se trata apenas de fazer exames, né? Eu acho que a questão é muito preventiva, né? A questão é muito preventiva. É muito de você pensar na sua saúde, em tantas coisas. É o seu estilo de vida, é muito forte isso. Pensar no seu estilo de vida, o que você está fazendo da sua vida, né? Na verdade, diz que a doença vem para a gente entender que a gente está saindo do trilho, né? Que a gente sai um pouco do trilho, mas a gente volta, né? Porque é uma bondade imensa que nos ilumina. É verdade, é verdade, que legal. A Dora esteve aqui, ótimo estar com vocês. Obrigado, Dora. A Edna é fantástica, tá com ela, eu vi a Edna, é emocionante demais. E a Vânia escreveu aqui, bela live. Obrigado, Vânia. É o que eu falei para a Dora, a Edna ilumina qualquer live, é fantástica, viu? Edna, eu vou dar um recadinho aqui, mas não acabou na frente. Tem uma pergunta para você. Se você quiser preparar alguma coisa para ler, fica à vontade, tá bom? Então, vou dar um recadinho aqui rápido. Oi? Certo. Se você preparar alguma coisa para ler, fica à vontade, tá bom? Só quero dar um recado aqui. Na próxima terça-feira, dia 20 de junho, aniversário da Edna, olha. Só um dia. A Vânia escreveu aqui, Edna, você só escreve no Facebook ou no Instagram também? Você escreveu no Facebook, né, Edna? É no Facebook, porque o Facebook, ele facilita muito a vida da gente. A gente vai lá e consegue mudar alguma coisa, consegue reescrever. O Insta é muito pequenininho o espaço que ele deixa. Verdade. Aí eu fiz a opção pelo Facebook, porque minha filha, eu sou igual o Mar, ó, eu escrevo muito também. Olha, vale a pena, entra lá no Facebook da Edna, segue a Edna, porque os textos, os poemas são maravilhosos, viu? A gente fica iluminado depois de ler a Edna, viu? E
como eu estava falando aqui, então, na próxima semana, 20 de junho, aniversário da Edna. Aniversário. Parabéns, Edna. Puxando essa Obrigada. alegria. Vamos ter essas mulheres. Eu vou estar aqui com live às 19 horas, Sim. 20 de junho, terça-feira. Vou receber a escritora, poeta, também diretora de marketing da revista Cultural Debate, Juliana Rocha, uma paulista. Tem um trabalho muito legal, tem um coletivo chamado Trigues, muito legal com mulheres. Vai ser muito bacana a conversa. Convido todo mundo a assistir lá. Convido você também, Edna. E vejo que você vai estar ocupada com o aniversário, né? Tem que estar mesmo comemorando muito, que você merece. Então, terça-feira, 19 horas, então, temos lives marcadas com a Juliana Rocha, escritora, poeta e também diretora de marketing da revista Cultural Debate. Não percam, viu? E como eu sempre falo toda live, você acompanha lá a minha parceria com a Thelma Ventura, super amiga, escritora, dona da editora Voz de Mulheres, um trabalho lindo de divulgação das mulheres. Nós temos uma parceria chamada Ler para Crescer, que são 3 e-books, você pode baixar de graça lá no site da editora Voz de Mulher, editora.com.br, que reúne textos que foram publicados lá no meu blog Tabacaria, na seção Ler para Crescer, na qual convidei pessoas de várias áreas para depoimento, falando das suas experiências como leitores. Então, a gente conseguiu reunir um material bem legal, que está nesses 3 e-books, um trabalho lindo de edição da Thelma. Quem quiser, pode lá baixar, que eu tenho certeza que são uma experiência maravilhosa, viu? Ler o que foi escrito nesses textos, viu? Aproveitem. Okay. E, como eu sempre falo, acompanhem lá o catálogo da editora Voz de Mulher, o trabalho lindo da Edna, uma mulher à frente de uma editora, assim como a Litera Books, que publicou o livro lá dos Irmãos Paraenses, que eu falei agora, lá com a querida Luísa Novaes, trabalho maravilhoso, leiam, procuro lá também conhecer. A Vânia Clares com a Sarasvati Editora, tem a Sandra Regina com a editora Fêminas, a Sandra Regina, que também é escritora, poeta, assim como a Vânia Clares também. Tem também a Tereza Mota, no Rio de Janeiro, com Ibs Livres. Acompanha essas mulheres que fazem um trabalho maravilhoso. Assim como acompanha essas douradas, você pode baixar os 3 e-books lá, é só entrar no perfil das douradas aqui no Instagram, vai ter lá o link lá na bio para você acessar os 3 blogs de graça. Vale a pena ler. Assim como o blog Feminário Conexões, que é um trabalho maravilhoso, reúne vários escritores escrevendo um trabalho maravilhoso. Assim como a revista Debate também, que vale a pena você conhecer. Tem até concurso para você ganhar livro, e você pode publicar os seus textos. Vale a pena conhecer a revista Debate. Conheço também as Velhas Sábias, projeto que eu conheci semana passada com uma querida amiga Dilma Barroso, estava aqui na live. Esse projeto lindo, que reúne escritores que falam sobre os seus ancestrais. São histórias maravilosas. Né? Cada documento, vale a pena você acessar. Se quiser, eu tenho os e-books, se quiser, estou autorizado a repassar, é só entrar em contato com o que eu repasso, entrar lá no perfil do Instagram das Velhas Sábias, vale a pena. E quem puder contribuir com as Velhas Sábias, como qualquer valor, puder ajudar, vai ser importante para as Velhas Sábias continuar com esse projeto lindo, viu? É só entrar no Instagram das Velhas Sábias lá, que deve ter como você orientar como fazer essa contribuição, viu? Então não perca. Tem as conquistas que tem um trabalho maravilhoso, lá com a Sabrina Dalbelo, a Sandra Godinho, a Gisele Bom, fantástico. Tem também a Silva Schmidt, tem um trabalho maravilhoso com a Livraria Mulherio. Tem a Adriana Mairinck lá em Portugal com a Editora Infinita, trabalho lindo, divulgando os escritores lá na Europa. Oi? Querida. É uma querida, Adriana. Minha querida amiga Adriana Mairinck. Tem também aqui em Florianópolis a Leonita Fernandes, com a Editora Infinita, o mesmo nome, por coincidência, trabalho maravilhoso. Então, é fantástico, viu? Fantástico, vocês vão adorar. Acompanha essas mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, viu? A Dilma Barroso aqui deixou uma mensagem aqui, falando, muito bom te conhecer, Edna. Obrigada, Dilma. É fantástica. Assim como você também, Dilma, que é fantástica. E ela será muito bem-vindo para você, viu, Edna? Entra lá, a Dilma é fantástica também. Aqui, eu falei dos Somos Tigres da Juliana Ross, que é a nossa próxima convidada. Entrou aqui Somos Tigres, imagino que seja ela. Também aconselho você conhecer os Somos Tigres, são mulheres, tem um trabalho maravilhoso, como eu falei, além encabeçado pela Juliana Ross, nossa convidada da próxima semana, vale a pena conhecer. Boa noite, Somos Tigres, imagino que seja a Juliana. Seja bem-vinda. É um trabalho maravilhoso, Somos Tigres, vale a pena acompanhar, viu? Fantástico. Essas escritoras aí estão unidas nesse projeto. É isso, então não percam, viu? Quero falar que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, viu? E, aliás, se você quiser, eu posso enviar para você, você pode baixar aí no seu feed, viu? Se quiser, eu te mando, viu?
Eu eu te quero. coloco como colaboradora, você pode baixar aí o seu, aí então eu mando para você. E vai estar também no YouTube, no canal Blog Tabacaria Essas Mulheres, na Uhum. quinta-feira, 10 da manhã, viu? Certo. Aí quem quiser entra lá no canal, se inscreva, Entro, curta, sim, compartilhe, comente. É importante, é o com canal que a gente certeza. está construindo, está montando para a gente crescer e até, de repente, futuramente fazer lives lá também. Então, não perca, viu? É, Sim. eu quero falar, então... Ah, hoje eu não estou aqui, eu não estou em casa hoje, estou aqui Você na tinha casa uma da minha irmã. pergunta, né? Ah, Você tem uma oi? pergunta, né? Você tem uma pergunta, não é? Tem, já vou fazer, viu? Já vou fazer assim. Então, ó, então não percam tudo isso. Tem lá o novo kit do Bloco Tabacaria, que é a vela aromática, mais o marcador de página, que eu não estou hoje aqui, eu não estou em casa, mas é um kit que puder Hum, colaborar, ajudar aqui o projeto dessas mulheres, é R$ 29,90 mais o frete. A gente agradece também a ajuda, viu? certo. Mas eu vou aqui, para a gente voltar para a nossa reta final da nossa live, é, só lembrando que eu não li o seu currículo aqui, sua mini biografia, que é importante ler. Tem gente que acompanha lá depois, quer te conhecer um pouco mais. Velho, eu falei aqui. Ele nasceu em Iambupe, na Bahia. Falei certo? Iambupe. Sim, a Bupe, a terra do lobisomem. Ah, é verdade, a terra do lobisomem, é verdade. Eu li isso em algum lugar, a terra do lobisomem. Pois Tem muito é, lobisomem lá, é? literatura. Pois é, literatura já lá, né? Que Terra do legal. lobisomem. É. Hoje você tem em Lagoinhas, né? Você Em falou. Alagoinhas. Fica a Lagoinhas. uma hora praticamente de Inhambupe. Que legal. Então, a Aida é graduada em Letras Vernáculas, com língua estrangeira e respectivas literaturas, pós-graduada em Sim. Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira e especializou-se em Mídias e Educação pela UESC, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e escreveu o artigo, vejam só, Seduzir e Questionar, eis a proposta que integra a literatura e as mídias de uma forma lúdica. Tudo a ver com a Edna, tudo a ver. Organizou sarau infantil com textos de grandes poetas da literatura brasileira no Colégio Santíssimo Sacramento de Alagoinhas. Olha, a Aida já falou que é o trabalho que ela faz, que é lindo. Né? A Aida foi modelo e participou do grupo de teatro da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Olha, que legal. Sabia que você tinha a ver com teatro, tudo a ver. É uma atriz. É professora de literatura brasileira e inglesa, poeta, escritora, massoterapeuta, paisagista, dançarina do ventre, fotógrafa, participou de 3 exposições de audiovisual na Semana da Cultura de Alagoinhas. Também cursou semestre de Psicologia, iniciou um mestrado em Educação. Em 2016, publicou o livro de poesias Caminhando Entre as Flores, que a gente mostrou aqui a capa, né? Lido em 3 municípios por 5 escolas da rede pública. Olha que legal. Também adotado como livro literário para o 2º grau do Colégio de Estado da Rede Particular de Ensino de Alagoinhas. Olha que legal. Participou de vários saraus, sarau do Boi Encantado, dos Ventos Florescer Nítido do Rio de Janeiro. Também participou do sarau na Casa de Apoio à Mulher que sofre violência, que é muito importante. O CRAN, né, Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Os poemas de Edna deram ao projeto A Beleza Natural de Mulheres que tiveram câncer de mama na Clínica Amo. Olha que legal. Clínica de Medicina Diagnóstica de Oncologia em Salvador, no Rio Vermelho. A imagem da escritora Edna Almeida, no Dia da Mulher, 8 de março de 2013, esse ano, estava exposta num outdoor na Avenida Antônio Carlos Margarene, em Salvador, como continuação do projeto. Olha só que lindo, que fantástico que é a história da Edna. Ela tem inúmeras antologias nacionais, elas, As Mãos do Infinito, de Minas Gerais, pelas Páginas Editora, Tabuleiro de Poesias, Mulherio da Bahia, olha que legal. Em Ipu, Barra dos Baianos, Litoral Norte, pela Cogito Editora, Poesia Agora, edição Primavera com a editora Benfazeja, de São Paulo, e outras. Recebeu o prêmio Ecos da Literatura em 2022, com a editora A Pena de Brasília, com o tema As Mães. No que cerne a coletâneas internacionais, publicou Poesias de Portugal com a editora Infinita, em 2022, da nossa Adriana Mairink. Em 2022, Sim. publicou seu livro de viagem Olhos de Lince, volume 1, que você falou também, né? Onde visitou 23 países, e publicação o volume 2 de Olhos. Tem publicado o livro A Flor da Pele e Impulso, você falou aí também que está para sair, né? Livros de poesia, Sim. e os seus poemas, 8 são musicados, que legal, e estão também no Recanto das Letras. Foi selecionado no concurso Dolores Duran, em São Paulo, com poemas loucos. É membro da CASPAL, Casa do Poeta de Alagoinhas. Participou como acadêmica imortal vitalícia da Academia Internacional das Mulheres das Letras e foi membro imortal da Academia Literária Internacional dos Poetas e Escritores, ali. Participou da revista literária de Lusofonia Mulherio das Letras, da revista Axé Bahia e Ser Mulher e Arte.
É membro do Moleiro das Bahia, Europa, Estados Unidos e Alemanha. Participou do Salão Livre de Genebra com uma coletânea de projetos e do projeto Enluaradas, com mulheres do mundo inteiro. Participou de lives no YouTube com Marta Cortesã da Espanha, com o canal Feminário Conexões, com tertúlias virtuais, literatura feminina e dos blogspot Feminário Conexões, 2021, com podcast dos poemas. Também participou do canal Mulheres e Trajetórias. Teve o poema Espera, aprovado a seleção para a publicação da editora nacional Vivar em Poesia Livre 2021. Publica poemas em diversas línguas nos grupos e canais digitais. São projetos, leituras, entrevistas, palestras. Faz publicação diária pelo Facebook, está no Instagram. Participou de feiras internacionais de Peru, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Argentina e outros. Participou da terceira Fluida Bahia, de Alagoinhas, perdão. Opa. De Paiaiá, Bahia, perdão, em homenagem a Dias Gomes, onde se encontra a maior biblioteca rural do Guinness. E da Frida Alagoinhas, onde prestou homenagem ao imortal Antônio Torres, da Academia Baiana de Letras. Recebeu da Câmara de Vereadores de Alagoinhas a medalha Maria Feijó. Representou poesia na Feira da Mulher, a convite da Secretaria de Educação de Iambupe. Participou do primeiro Festival Internacional Castro Alves no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho, em Salvador. É membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira, Foco Brasil, New York, que visa a divulgação da literatura brasileira e faz parte da Academia de Cultura da Bahia, em Salvador. Edna administra oficinas de poesia em escolas públicas e pretende fazer mais pela literatura feminina. E já faz. O seu amor pela poesia é incondicional. Eu fiz questão de ler. Que história, Edna. Você é fantástica. Que lindo ver a sua história e que você ainda continua fazendo, viu? Que lindo. Parabéns. Obrigada. Posso ler o último poema? Claro, para a gente fechar? Diga. A minha amiga Vânia falou aqui, professor, deixa eu ler o recado. Aproveite esse dia, sim, deve estar frio na praia. Muito frio, viu, Vânia? Aqui na casa da minha irmã, muito frio. E a Vânia também sempre que siga com essa energia para a poesia, Edna. Obrigada. Legal. Sim. Maria Donizete também entrou aqui na live. Seja bem-vinda, Maria Donizete. Pode ler a sua poesia que você separou, Edna. Ah, joia. Então, assim, quando era menina, eu ficava olhando para o céu, né, e vendo os aviõezinhos passarem, né? Não sabia que ia viajar tanto, não é? Maravilhoso. Penso e vejo aviões. Vivo porque penso continuamente, como quem se expulsa, se conecta e sente velejar. Se contrai e sente velejar. E as águas mornas do riacho, rio, mar, cobrem-me o corpo. Absurdo gosto. Que lindo! Que absurdo deixar-se, deitar-se ao ver o sol entrar, projetar sobre um brilho vindo do leste. Vivo porque sem existir não me habito. Sem habitar, retrocedo. Palavras sem sentido são perdas. Pedras. Dia fugindo. Retro. Saudade. Luz pulsando avião. Eu, menina, sem gritar. Avião! Avião! Por isso escrevo, invento como do mundo, invento. A noite ainda olhando, querendo ver avião. Esses milagres de onde se vê os oceanos. Sem esquecer as estrelas que vivem nos mesmos lençóis. Nas minhas mãos magras, só porque penso, me nutro, vejo aviões que não somem sem me levar. Obrigada, amores. Que lindo, desculpa ter te interrompido ali no meio do poema, viu? Mas é lindo, tranquilo. Lindo. Fico emocionado, que honra te receber aqui, Edna. Obrigado, que lindo, que lindo. Bom, vamos para a pergunta final, aquela pergunta, o quadro final, sim, que é o batom no espelho. Edna Almeida, você com esse trabalho fantástico, que ama poesia, eu quero que você se imagine no quarto, com o espelho, com um batom, pode escolher a cor do batom,
Eu quero saber qual mensagem Vermelho. você... Oi? O espelho está bem aqui na frente. Ah, que legal. Mas imagina que você deixa uma mensagem nesse espelho para gente. Pode ser qualquer coisa, uma frase, um poema, uma crítica, se quiser xingar alguém. O que você quiser deixar de mensagem aí no espelho aqui com um batom? O que você deixa para gente escrito? O que eu deixo para vocês escrito? Só um minuto. Natural é ser feliz. Ser corpo e lugar. Ser parede de corpo e vento. Fresco. Janelas abertas de seios à mostra. Como canso e nua sem maldade, sem vestidos. Na verdade, a mensagem que eu deixo da nossa poesia é: vamos ler mais, gente, mas vamos sentir mais ainda. Vamos ler, mas vamos sentir mais ainda. Porque sentir, eu creio que sentir é justamente o caminho melhor para estarmos conectados conosco, com os outros e com Deus. É isso. Que É isso que lindo, eu deixo. Edna, que lindo. Obrigado. Que lindo, que lindo, que lindo. A Ed Cássia Santos Almeida, parente seu? Minha irmã, Sua irmã? minha irmã Seja bem... está em Ambupe. Ah, que legal. Seja bem-vindo, Ed. Escreve aqui, kkk, era assim mesmo. Seja bem-vindo, Ed Cássia. A Vânia escreve aqui, nossa, adorou que você escreveu no nosso espelho aí com batom, viu? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, uma honra recebê-los aqui. Sigam a Edna, como eu te falei, também tem pessoal que assiste depois a live mais tarde, viu? Então sigam a Edna, acompanhem a Edna, se puder comprar o livro da Edna, que a Edna é sensacional, fantástica. Acompanha ela no Facebook, se você escreve, ela é maravilhosa. Não perca, a gente fica apaixonado pelo que a Edna escreve, pela pessoa que ela é, viu? Não perca. Siga a Edna. E quem está me conhecendo hoje, quiser me seguir, vai ser um prazer tê-los em minha companhia aqui nas redes sociais, viu? É um prazer. E, Edna, eu quero te agradecer mais uma vez, cara. Amei essa live, amei estar com você, aprendi muito com você, você é sensacional. Quero brindá-la aqui a você, um brinde a você, Edna. Obrigado por tudo, viu? Vamos brindar com água. Não tem problema. Obrigado por tudo, Edna. É fantástico. Viu? Pensam sobre nós, Sidney, sobre todos que estão aqui nessa live hoje. Obrigado. E, Edna, você tem aqui um amigo, conte comigo, se quiser lançar um livro. Conte comigo sempre, viu? Tá certo. Viu? Vou contar sim. Um brinde a Edna, um brinde a nossa homenageada de hoje, a Leodegária de Jesus, viu? Um brinde às mulheres, vamos ler as mulheres, cada vez que uma mulher escreve um algema do patriarcado se quebra, viu? Então, vamos ler poesia na alma, como disse a Edna, vamos sentir a poesia, viu? Primeira coisa, sempre, antes de qualquer coisa, entender tudo, vamos sentir a poesia. Então, brinde, um beijo, Edna, obrigado a todo mundo, um beijo para todo mundo, até a próxima semana que vem. Edna, mais uma vez, obrigado, viu? Beijo para todo mundo. Eu que agradeço. Tchau. Beijão. Tchau. Obrigada.